Muito obrigada por ter vindo ao nosso colóquio, que é organizado pela Uma Alternativa. Pronto, é uma alternativa que organiza este colóquio e eu sou a criador da Uma Alternativa, sou a Blandine de Almeida, tenho 29 anos, sou francesa e portuguesa e há uns meses atrás, decidi criar então esta entidade por baixo da qual vou agrupando todas as minhas competências como professora e como escritora também, porque estou a escrever o meu livro também. E então a Uma Alternativa é um agrupamento de 4 serviços: as aulas de línguas para crianças e adultos, também as oficinas da escrita criativa, abri também um clube de leitura no Casal de Baratojo e vou organizando então eventos, como os colóquios, para tratar de temáticas sociais e artísticas, porque a filosofia mesmo da Uma Alternativa é mesmo valorizar a cultura e as artes, mas também através de várias lições pôr em evidência a livre expressão e dar esta importância. Os objetivos deste colóquio sobre a literatura infantil é de abrir então um espaço de conversa e de criar uma reflexão em comum. É por isso que vou fazer vou pôr o contexto, vou expor o contexto mesmo da temática, mas depois a ideia é mesmo de abrir uma conversa com vocês para fazer alguma coisa interativa e as nossas convidadas daqui, as escritoras, vão responder a vossas perguntas sobre a temática. Então vou deixar a Lina, primeiramente, podes apresentar-te, faz favor. Boa tarde a todos, obrigada por terem vindo. Sou a Lina Grácio, sou da Póvoa, trabalho na Misericórdia de Aljubarrota como auxiliar de educação, na valência de ATL. Sou casada, tenho um filho e desde pequenino eu contava histórias que eu inventava. Mas depois ele começou a crescer e por vezes questionava: mãe, conta-me aquela história que me contaste. E eu já não contava da mesma forma e então ele detectava logo o erro e eu comecei a escrever algumas histórias que eu lhe contava, inventadas por mim, e daí surgiu as histórias que publiquei. As Aventuras de João Pimpão e Sonhos de Natal, que foi uma inspiração do meu filho, uma criança campónia, que adora o campo, as pessoas de idade, as crianças, brincar. E então foi a minha fonte de inspiração para lançar as minhas histórias. Obrigada. Vamos passar à Fátima. Então, meu nome é Fátima Carvalho, como já veio pela verdade, já tenho bastantes, tenho 66 anos, trabalho com crianças desde que eu me lembro de ser criança também, foi sempre a minha vertente, aproximar-me de todas as crianças que existiam, porque eu nasci numa zona que era considerada problemática até aqui há uns anos atrás, que foi em Lisboa, numa zona onde há barracas. Essas barracas onde viviam ciganos, onde viviam negros, onde viviam toda a qualidade de pessoas com misturas de etnias fantásticas, que frequentaram a escola primária comigo. E claro que havia algumas mais carenciadas, outras menos, cada um de nós tinha a sua vertente. Uns eram consideradas pessoas, umas dos prédios, outras das barracas, mas no fundo nós crianças não pomos esses rótulos, somos todos iguais. E felizmente que assim é. Foi essa talvez a minha maior aproximação e perceber que realmente as crianças para mim foram sempre a minha paixão, desde que eu me conheço. Entretanto, tirei o curso de auxiliar educativo, tinha 19 anos, trabalhei em vários colégios de Lisboa, privados, no Estado, e adquiri realmente bastante experiência. Apesar de ser filha única, a minha família é enorme, em termos de primos, considerei-os como meus irmãos e os filhos deles como se fossem também os sobrinhos. São muitos, realmente, e todos eles vieram parar à minha casa. Ainda hoje, os filhos deles estão e vêm à minha casa. Aí percebi que realmente essa era a minha vertente.
e considero que o cérebro da criança é realmente muito importante quando nós o sabemos estimular, quando lhes damos as ferramentas que são necessárias e quando chegamos a uma idade que a nossa criatividade funcione sempre, porque nunca deixamos de ser crianças. Eu não vou dizer aqui mais o que é que eu faço ou deixo de fazer, porque isso para mim também não faz assim grande adição, mas naquilo em que eu sou realmente boa a trabalhar e a falar é com jovens e com crianças. E aí eu consigo dar um estímulo suficiente e penso que nesta era a leitura, como diz aqui a Bardine, e a vertente dela é realmente uma das mais-valias que todos nós podemos ter. Não quer dizer que o ecrã não funcione, mas não funciona da mesma maneira. Então, a gente depois explicará com mais pormenores porquê. Tá bom? Se vocês quiserem perguntar, nós esclarecemos. Está certo? Obrigada. Wanda? Olá, boa tarde a todos. Eu sou a Wanda, sou professora de História, mas como eu tenho costume dizer, eu acho que eu e as histórias nascemos na mesma maternidade, ou seja, eu acho que eu sinto como se tivesse vindo de uma herança de contadores de histórias, ou seja, eu acho que vem com essa missão de trazer a sabedoria, a ancestralidade das histórias. Eu acabei por aproveitar isso para escrever histórias. Gosto muito e investiguei muito sobre os contos de fadas, porque percebi que é nas estruturas dos contos de fadas que está a própria vida e, portanto, e daí os contos de fadas já virem de tempos imemoriais, porque realmente é uma forma de nós sabermos também como é que é a vida e é uma forma das crianças vivenciarem a própria vida através das histórias. Então é isso que eu tento fazer com as histórias. Portanto, é levar as crianças a vivenciarem, muitas vezes podem vivenciar a bruxa má, podem vivenciar o sábio, os arquétipos, vivenciarem e depois daí perceberem que podem ser um bocadinho de cada uma delas. Ou seja, nós todos temos a luz e a sombra e nós de vez em quando todos nós assumimos um bocadinho dessas personagens. E portanto eu acho que às vezes dizem, lá vem ela com as histórias. Na minha família trata-me assim um bocadinho, lá vem ela e as histórias. Mas eu não me ralo com isso, porque se nós só percebemos a verdade e a sabedoria que as histórias contêm, não me diziam, lá vem ela com as histórias. Poderiam dizer, lá vem ela com aquele sabor de saber ancestral, lá vem ela com aquele conhecimento, com aqueles arquétipos que nos podem ajudar a compreender a realidade e a vida. E portanto eu sinto quase como uma missão. Eu creio e sei que a minha missão é trazer histórias às crianças, recontá-las, a partir das histórias trazer sabedoria, trazer afetos, amor, muito amor. E portanto, eu, no fundo, às vezes sinto-me quase como um canal para trazer alguma sabedoria ao mundo e portanto, para mim é um privilégio poder contar histórias e escrever histórias. E obrigada. Poderias dar alguns títulos Das histórias? não? Sim, pronto. Eu comecei muito na vertente da história de Portugal. Fui pegar em algumas personagens importantes da história de Portugal, Rainha Santa Isabel, Dom Manuel Vaz Pereira, Padeira de Alves Barrota, Pedro Inês. Pronto, peguei muito em personagens da história de Portugal, também para as crianças os verem de outra forma e, portanto, é uma forma de ter amor à nossa história de Portugal e também descobrir nessas personagens algumas coisas que estão para lá do visível. Pronto. E, portanto, a minha função é, agora recentemente Salgueiro Maia, e, portanto, é transmitir o amor pela nossa história e pela nossa ancestralidade. E nossa memória, não? Nossa memória, sim. Muito obrigada às três, porque sem elas não podia fazer este colóquio. Assim que muito obrigada a vocês. E, olha, sim, depois do colóquio e da nossa conversa aberta, podem comprar, se querem, as obras das escritoras que estão aqui. Pronto, sim. Vai haver um concurso também, porque para a semana vou animar uma oficina de escrita criativa e alguém aqui vai poder ganhar o dia da escrita criativa gratuito. Pronto.
Vamos começar então para expor o contexto da temática, porque pronto, é importante marcar a nossa reflexão, que é a literatura de papel e os ecrãs, se podem ser aliados ou não. Pensava começar a contar a história da ficção infantil. Porquê? Porque é a melhor maneira, do meu ponto de vista, e de falar da literatura infantil, mas também da aparição dos ecrãs na ficção infantil, porque num certo momento os dois começam a coexistir na nossa sociedade, de maneira geral. Então, tudo começa durante a Idade Média e o Renascimento, desculpa. Então, as histórias neste momento eram mais contadas de forma oral, porque muitos não sabiam nem ler nem escrever. Até havia livros como objeto, mas era unicamente nas cortas. São os livros de comportamento exemplares. E isso é mesmo um exemplo perfeito da filosofia das histórias infantis neste momento. Porquê? Porque o objetivo era mesmo de criar um formato, de transmitir ideias e o quadro no qual as crianças vinham mesmo de aderir, não é? Então, sim, os géneros desta época então, foi sobretudo histórias religiosas e fábulas também com moral, sempre com este objetivo de transmitir uma ideia bem clara à criança, e os livros então, de comportamento. Então, depois, durante o século XVII, chegou os primeiros livros mais numerosos, o objeto mesmo com os contos do francês Charles Perrault. Pronto, isso. Eu sei que não tenho sotaque quando pronuncio o Charles Perrault, isso é certeza. Esses contos eram principalmente dirigidos às crianças da corte, que eles já sabiam mais ler. Então, a maneira de escrever, de qualquer maneira, do Charles Perrault era mesmo pensada para este tipo de público. Sempre fábulas com uma moral, exatamente, também. E podemos citar algumas histórias dele, que são muito conhecidas, como A Bela Adormecida, O Capuchinho Vermelho, O Gato de Botas, etc. Então, no século XIX, surgiram os contos dos irmãos Grimm, que eram alemães, e alemães, e que voltaram a escrever os contos de Charles Perrault, mas com uma forma diferente, com uma narrativa com um fundo mais popular, era mais dirigido às crianças do povo, e a ideia era mesmo de transmitir a tradição. E conhecemos muito bem a Branca de Neve e a Hansel e Gretel também. E é sobretudo no século XX que tudo mudou e que a literatura de papel começou a estar assim à frente dos ecrãs, se podemos dizer assim, porque desde o início era a aparição então, dos desenhos animados, e sobretudo do Disney, que criou o Mickey nos anos 20, e depois a Branca de Neve foi o primeiro filme. Desenvolveu-se também as bandas desenhadas com as figuras dos super-heróis, e nos anos 50 os primeiros jogos vídeos. Assim já chegaram os ecrãs e não parou de desenvolver-se assim até hoje, e sobretudo com o acesso de internet que temos sobretudo desde o início dos anos 2000, com o YouTube, agora temos todas as plataformas também como Netflix e etc,
televisão e o número enorme de desenhos animados, de bandas desenhadas também e de jogos, vídeos também, e isto tudo faz parte então da transmissão da ficção. Pronto. Neste contexto, acho que é importante também falar de como funciona o desenvolvimento da imaginação no cérebro das crianças. O início é sempre o mesmo. O ponto de partida é sempre uma ideia, mas esta ideia vem de algum lado, vem ou da realidade, mas sobretudo da ficção, quando falamos de crianças. Uma criança, quanto mais recebe a ficção, mais ideias tem. E é este ponto de partida que faz que a criança vai ter um pensamento, uma ideia que vai desenvolver depois. Então o cérebro vai tratar a informação e é neste momento que a criança vai ser confrontada, não é? Com o seu próprio eu, que ela vai tomar decisões para tratar essa ideia e vai entrar então no seu próprio mecanismo de reflexão, de maneira totalmente autónoma, e é por isso que aumenta a habilidade de pensar, porque isso, por enquanto, é só na mente da criança. Ela tem a ideia, o cérebro trata, ao mesmo tempo a criança pode tomar decisões e então confrontar-se a si mesma, e depois vai pensando para ou melhorar, ou criar alguma coisa novo, ou modificar essa informação. E sabemos muito bem que é durante a mesma infância que vamos aumentando a nossa habilidade de fantasiar histórias, de criar objetos, personagens, contextos. Então vai materializar também na realidade através dos jogos, das artes, da brincadeira, da pintura, do desenho. E isto tudo para criar o seu próprio mundo, a sua própria entidade, a sua própria visão do mundo e ele como encaixa-se neste mundo. Pronto. Só queria concluir dizendo que a inteligência e a criatividade são mesmo duas coisas ligadas, complementam-se exatamente. São independentes, mas uma serve sempre a outra. Mesmo até não temos que confundir alta inteligência com alta criatividade, que são duas coisas diferentes, mas sempre uma nutre a outra. E isso é importante. Queria só também acabar, porque é um ponto acho que vamos desenvolver, é a diferença com a imaginação dos adultos também. Durante a infância, a criatividade e a imaginação é alguma coisa que é sempre muito espontâneo e primário, enquanto durante a adultez é uma coisa mais controlada, mais disciplinada também. Mas isso é natural, porque o cérebro, durante a infância, faz a ligação entre o desenvolvimento e a aprendizagem com a criatividade, e é uma coisa que se perde com o tempo e com o crescimento. Exatamente. Muito obrigada por ter ouvido este contexto. Agora acho que podemos abrir a nossa conversa aberta. Exatamente, vamos poder interagir com vocês e podem perguntar. Já agora posso fazer só uma agendazinha no sentido do cérebro da criança, como é que ele eventualmente funciona no cérebro quando nós, crianças. Aquilo que tu disseste em relação à criatividade, que é realmente fomentada por quem está com eles também, o meio ambiente tem muito que se diga, mas o nosso próprio cérebro como científico e como é que ele funciona, porque nós temos dentro de nós uma coisa que se chama neurónios e células nervosas, e esses neurónios o nosso cérebro tem uma plasticidade, ou seja, ele funciona de acordo com a informação que nós vamos lhe dando. E essa informação, quanto mais a gente dá, mais ele estica. É como se nós tivéssemos uma plasticina na mão.
Nós vamos dando informação à criança, ou nós quando somos crianças, e essa plasticidade, essa elasticidade vai aumentando. Tanto que nós dizemos que com a idade perdemos memória, ou com a idade vamos ter determinadas situações. Não é verdade. Nós com a idade vamos deixando de fazer certas coisas e vamos deixando de nos estimular. Quando nós nos estimulamos, isso deixa, ou seja, não existe. O cérebro mantém-se exatamente ativo. A criança tem exatamente a mesma estrutura, não é? Tem essas neurônios com as células nervosas, não é? Que conduzem a outra coisa que se chama sinapses, e isso é através da nossa alimentação também, dos nossos químicos, que funcionamos e o nosso cérebro fica ativo. Então, o que é que acontece quando nós lemos às nossas crianças? Exatamente damos-lhe a eles esse alimento. Um alimento de criatividade e de prestar atenção. Então, se formos um bom contador de histórias, em que imitamos inclusivamente sons, quando lemos, sei lá, o som do leão, o som do gato, a criança fica muito mais ativa e logo aí desperta dentro de si, de acordo com a idade que tem, com o conhecimento que tem, desperta já alguma imagem. Essa imagem vai dar uma compreensão do meio ambiente onde está. E isso é aquilo que nós chamamos então tal imaginação, que só perdemos com a idade porque nos debruçamos sobre outros assuntos. Sobretudo os pais que têm de trabalhar, têm de fazer outro tipo de coisas e vão se esquecendo que aquilo existe, não é? Então, o que é que acontece também? É muito mais fácil neste momento com o ecrã nós darmos um jogo aos nossos filhos, eles jogarem e nós fazemos o almoço ao jantar e a coisa fica por ali. Então, o que é que vai acontecer em termos de futuro? Depende de quem nos está a educar. Depende de quem está à nossa volta. Se nós tivermos muito tempo dedicados num tablet, a criança que está ao nosso lado está a fazer o mesmo. Logo, não está a desenvolver-se. O pai e a mãe também não. Está a perder o crescimento do seu filho, está a perder como é que ele pode pôr no mundo com uma criatividade diferente, não é? E ao mesmo tempo aprender com aquela criança aquilo que esqueceu de quando era criança também. E isto é, a nossa evolução humana necessita desta interligação, necessita destes estímulos, necessita destas leituras. E quanto a mim, as contadoras de histórias estão aqui exatamente para essa circunstância. E os pais, os tios, os primos, aqueles que estão agora, como vocês na adolescência, com bebés pequenos que eu estou a ver aí, estão com essa função neste momento de dar a essas crianças um estímulo para serem os humanos a pensar no futuro. Porque quando vocês leem essas crianças, estão-lhe a estimular a parte cognitiva, estão-lhe a estimular a parte emocional, estão-lhe a dizer o que é o bem, o que é o mal dentro de uma sociedade, o que é viver em comunidade, não é? Os nossos valores considerados morais, que o jogo não dá. O jogo mata, certo? E depois de matar, ele levanta-se. Isso acontece na vida real? Não. O que é que fica na mente da criança? Isso é verdade. A nossa mente tem outra coisa. Não distingue o que é real do que é irreal. Então, nós quando vemos uma coisa que achamos que aquilo, a nossa mente está a achar que é real, ela fica cá. Logo, a criança não vai sequer perceber o que é bom, o que é mau. As histórias de ficção, como diz a Wanda, têm esse valor, têm essa percepção. A bruxa má, a princesa, quem é que é realmente com valores que não são corretos, é isto que no fundo as histórias nos dão, e o que é a princesa, não é? E as fadas têm isso. A fada vão-nos dar como dão, é o dom com que nós nascemos. Todos nós nascemos com o dom. Agora, se fabricamos ou se continuamos com ele ou não, isso já depende de nós, não é? É aquilo em que a gente consegue controlar ou o que é que a gente não consegue controlar. E o que é que a gente consegue controlar? Aquilo que faz, aquilo que diz, aquilo que pensa, certo? Isso nós conseguimos fazer. Então nós conseguimos controlar o que é que passamos às crianças. Ou o que é que passamos a nós próprios. E no fundo isto tem a ver com o quê? A leitura. Também pode ser feito no ecrã, desde que acompanhados por alguém que saiba o que está a fazer. Se a criança ficar sozinha a ler, ou a ter um ecrã na mão, nós sabemos que quando estamos à procura de alguma coisa, há um algoritmo dentro do ecrã, não é? Que nos demonstra certas coisas que nós estamos a pesquisar e aquilo aparece. E vocês sabem que sim, aparecem as notificações constantemente. Se a criança estiver sozinha a ver o telemóvel, o que é que acontece? Acontece que esse algoritmo vai procurar coisas que vai dar que se calhar não é essencial para ela, desde que ela não tenha uma supervisão de adulto. Pode ler realmente o e-book, desde que acompanhado. Eu fiz isso em sala de aula com crianças, quando são 25 crianças, por exemplo, nós queremos dar algo a todas elas ao mesmo tempo, é mais fácil pôr uma história no ecrã,
elas absorverem essa história e eu explicar o que é que a história tem, elas desenharem sobre a história daquilo que interpretaram, do que eu estar a ler a história. Mas isto é em matéria dada na aula. Se eu quiser que elas incentivem ou motivem a sua imaginação, eu não ponho no ecrã. Eu leio no livro real, não é? No nosso cantinho de leitura. É isso que vai motivar a imaginação de cada um deles e não todos ao mesmo tempo. A diferença do nosso cérebro está aqui. Está em como nós absorvemos as coisas. Muitas das vezes, mesmo nós como adolescentes, eu falo até para vocês adolescentes, não têm essa consciência do que é que vos está a fazer no vosso cérebro este tipo de estarem sistematicamente nas redes. O que é que vos vai acontecer no futuro? Com menos imaginação do que eu, de certeza. É isso que querem? De certeza que não é? Então, como podem criar as vossas crianças que estão aí ao vosso lado, com um estímulo muito maior, estando um pouco mais ativos com eles, podem estar no Facebook o tempo todo que quiserem, mas também tenham um tempo para eles, de certa forma. Isso é uma forma de nós controlarmos o tempo que dirigimos, ou o tempo que consumimos as coisas. E tudo é possível. Tudo é possível, porque vocês vivem no tempo agora, não é? Da informação, no tempo do ecrã, no tempo digital. Ali no outro dia tivemos uma conversa sobre isso e ela dizia que o ser humano vai nascer com este dedo maior, com menos visão, porque nós estamos sistematicamente nesta condição, ou nesta condição, não é? Então todos os nossos músculos passam a ser como aqueles monstros que a gente vê nos desenhos animados, não é? Têm umas mãos maiores, e é verdade, têm os olhos maiores, porque não veem, eles têm que aumentar, os extraterrestres vêm com aqueles olhos todos, não é? Com aqueles dedos muito compridos, porque é tudo na era digital, não é? Então vamos ver se os nossos como humanos ainda mantemos alguma figura mais ou menos real, de acordo com o que a gente conhece. E penso que é assim. Só quero saber se há perguntas Do público. Interação do público. Olinda, gostarias Sim, a adicionar uma coisa? basicamente já disse muita coisa interessante, mas também a história, substituir a história do livro por o tablet, também traz à família aconchego, harmonia, convivência, carinho. Acho que está-se a perder um pouco isso. Há sempre um momento para estar o pai com o filho, ou vice-versa, e inverter a situação. Um dia conta o pai ao filho, ou o filho ao pai. Acho que está-se a perder muito esses momentos. Eu, como valorizo muito, acho que devia-se deixar um pouco mais os tablets e dedicar-se mais à leitura, sentir o livro, sentir o cheiro. Acho que é muito mais acolhedor e gratificante para os momentos em família, na minha opinião. E pensas também que o uso do ecrã diminua a curiosidade das crianças em termos de descoberta do mundo e de Sim. cultura? Diminui a curiosidade ao livro, mas intensifica mais a curiosidade em pesquisar, em saber. Porque, como a Fátima disse, eles estão a ler uma história, mas está sempre a aparecer notificações ou outras coisas que os distraiam. Eles não estão concentrados na história. E um livro não. Acho que a imagem do livro, o alguém estar a contar de outra forma, a criança vivencia muito mais uma história em livro do que no computador. Eu, para mim, tenho essa noção e como já tivemos, tenho essa experiência de contar uma história e os miúdos estão sossegadinhos, atentos, e se estiver uma história no computador, não é a mesma coisa. De todo. Então, achas que a leitura pode ajudar aos pais na disciplina ou na gestão das crianças de maneira geral? Tenho a certeza, mas também devem incutir desde pequenos esses hábitos, porque também com a rotina do dia a dia, os pais, porque não têm tempo, porque tens que ir dormir e porque toma lá que eu vou fazer isto, dou um tablet ou um telemóvel, não, mas tem que ser incutido pelos pais. Os pais têm que se dedicar mais uma hora, basta uma hora. Sim, e até ver um ecrã antes mesmo de ir para a cama, por exemplo, mesmo no cérebro Não é mesmo bom. pode. Mesmo para o sono descansado da criança, acho que é muito mais salutar a criança estar na cama, no sofá,
ele vai estar a contar uma história e a criança relaxa e adormece naturalmente. Até podem ouvir a história toda, Sim, mas, na minha opinião, é muito melhor. E eu penso que há outra coisa também, quando tu deves ter essa experiência também, quando estás a ler e que viras o livro para a criança, eles também têm acesso à palavra, não é? Logo aí adquirem mais vocabulário e sabem como é que se escreve. É diferente de tu estares, lá está no tablet, que aquilo passa tão rápido que não dá sequer para uma concentração, porque o cérebro, como alunos, não concentra da mesma forma e não adquirem o mesmo tipo de palavreado, não é? E realmente isso para nós também é muito importante, porque quando se começa desde muito pequeno a adquirir um vocabulário de riqueza enorme, tu tens uma compreensão muito melhor quando entras num ciclo, quando entras na universidade, e a mesma memória é muito ativada acerca disso, não é? Inclusivamente em textos, porque nós ainda falamos em contadores de histórias como infantis, que é a parte narrativa, mas também depois começas a entrar numa escola em que tens a parte científica, não é? Em que tens que te debruçar muito mais sobre um assunto e não é notável que consegues memorizar esse assunto. É no livro. Porque, inclusivamente, nós sublinhamos, não é? E vamos para os scripts e não sei o quê, porque é aquilo que nós temos que consultar outra vez, porque não ficou cá, são termos científicos. E a escola hoje em dia está a perder muito, até na matemática, porque a interpretação do português não é correta. sim, E olha, então as crianças dizem, eu não sei matemática, não sabe, porque não sabe ler. Não é? A partir do momento em que a gente lê, tu lês um problema e sabes como colocá-lo em letra, em número. Se não souberes ler, não sabes. Mesmo com as línguas, porque, por exemplo, eu que pronto, estudei as línguas, pronto, quando queres mesmo memorizar uma palavra numa língua estrangeira, memorizas melhor quando vais diretamente no dicionário a fazer mesmo a procura no dicionário, porque é um esforço, mas este esforço permite memorizar mesmo depois o sentido e a palavra em si. Porque senão, quando vais diretamente investigar no Google Tradução, metes a palavra, mas vais ter sempre que voltar a fazer, porque não vais memorizar. E aparece sozinho, exato, faz sozinho, faz de imediato, acabas por não ter. Na paciência, que é aquilo que a gente vê as crianças, não têm paciência, não estão sozinhos internamente a falar com si próprios, ali na tem essa experiência também, e tu vais ter ainda pior nos meninos do nono ano, não é? Que assim, a ligação muito mais, já estão naquela fase de que nem são crianças, nem são pré-adolescentes, estão numa pré-puberdade, como eu costumo dizer, com uma falta de atenção enorme, crianças consideradas com déficit de atenção, porque não têm essa situação colocada nelas. Porquê? A gente abre um tablet, a gente vai à internet, vai ao Dr. Google, como eu chamo, e aquilo é um instante enquanto aparecem todas as informações. A paciência que nós temos de pesquisar com calma, de ir a uma biblioteca, de ver o que é que isto quer dizer, de debruçar, de estou a assistir. E então nós ficamos como meninos nas salas de aula. Eu tenho vindo a notar ao longo dos anos que na sala onde estou temos uma biblioteca e vem-se a perder constantemente o hábito de chegar de manhã à sala e buscar um livro, ou quase, aprenderam quase nada já. As crianças chegam à sala, em vez de irem buscar um livro à biblioteca, para sentar a ler, ou copiar um desenho, ou ler uma história, deixaram completamente. Vão fazer danças do TikTok. As brincadeiras atualmente das crianças, quando chegam, essas. Nós temos a biblioteca para limpar o copo, porque praticamente eles não vão buscar um livro, não se sentam a ler uma história. Estão a perder esses hábitos completamente. E tu, Wanda, tens um ponto de vista mais no sistema escolar, não? Porque tu és professora. Ok. Posso falar um bocadinho, se calhar, dos mais velhos, não é? Sim, exato. Mas, sobretudo, olha, eu me interessa, desculpa, porque é verdade que é com esta tenho mesmo uma pergunta minha que me interessa saber. Pronto. Era como é valorizada a livre imaginação e a leitura, mesmo nas escolas portuguesas. A imaginação. E a livre imaginação, sobretudo, porque acabamos de ver que a criatividade ajuda a aprendizagem. O sistema de ensino castra a imaginação. Pronto, ou seja, eu acho que o sistema de ensino está demasiado tradicional, já vem desde o século quase XVIII, de formatarem sentados nas cadeiras a ouvir os professores. Isso para eles já não é nada. Os miúdos já têm uma forma muito diferente de aprender e, portanto, o que acontece, uma
vamos obrigá-los a pôr aqueles programas, enfiamos aqueles programas na cabeça deles, depois têm que estudar para os exames e a imaginação fica lá para trás. Eu às vezes tenho crianças que peço para escrever um texto de 6 linhas e eles nem conseguem escrever. Imagina que tu és um homem da Renascença, ou que és um homem do tempo da pré-história, não consegue. Ou seja, eles deixaram de conseguir, mas professora, tem que escrever quantas linhas? 10. 10 linhas! Ou seja, o que acontece é que, ao estarem com muitas disciplinas, sobrecarregados de matérias que já não interessam a nada, pronto, eu sou um bocadinho crítica com o nosso sistema de ensino, acho que tem que levar uma volta enorme. Isto obriga-os a ter caixinhas, 500 caixinhas de 500 matérias, não lhes dá espaço para imaginar, não lhes dá espaço para aprenderem aquilo que eles gostam. Aliás, se chegar ao secundário, eles iam ter que escolher as disciplinas de diversos cursos livremente e não está com disciplinas que não nos interessam em nada, que não os ajudam em nada e, portanto, o que eu noto, eu já sou professora há quase 30 anos, é que os miúdos hoje em dia, já são completamente diferentes. Estes miúdos nascem na era digital. Eu às vezes dizia, eu estava a dar História da Cultura e das Artes, metade da turma estava, voltava para o lado. E eu dizia, mas querem que o quê? Que seja uma foca, que seja uma Mona Lisa, para vocês ouvirem minimamente aquilo que eu digo. O que é que eu tive que fazer? Tive que arranjar maneira de chegar a eles. Pronto, neste caso eles eram de artes, o que é que nós começámos por fazer? Muito o traço. Vou dar arte gótica. Vamos fazer como é que é um portal gótico, como é que é uma igreja gótica. Vamos dividi-los em tudo à base da parte criativa e com a forma de eles que são eles que gostam de estar a desenhar, que gostam de estar ativos, a escrever, e portanto foi assim que eu consegui chegar até eles. Mas há alturas em que não chego até eles. Mas sim, este sistema de cá tem imaginação por completo, está desajustado. Eu experimentei este último ano estar numa escola da floresta, tive como voluntário numa escola da floresta, e vi o que é aprenderem a brincar. Que me faz muito mais sentido. Eles aprendiam os números, eles aprendiam as palavras, mas tudo na natureza, a brincar. Eu própria brincava com eles e, portanto, para mim foi uma experiência maravilhosa. Quem me dera a mim poder estar numa escola assim, em que não há coisas, e que aqueles estão em que faixa, e quem é que é o melhor, e quem é que já sabe mais, e quem é que causa angústia aos pais, em que está em desenvolvimento mental e o outro. Sim, exato. Isso não interessa nada, cada ciência pode ser individual. Eu acho que a escola tem que levar uma mudança enorme. Eu já não me revejo nesta forma de ensino. E achas que os ecrãs, em algum momento, podem ter um papel no desenvolvimento da imaginação, da criatividade e, pronto, arranjar também esta situação de controle dentro da escola? Por exemplo, quando dou a história da Segunda Guerra Mundial, se eu estiver blá 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 blá, deixa-me mostrar um bocadinho de um filme da Segunda Guerra, em que nós vimos, contextualizamos, claro que isso é muito mais apelativo para eles. E adaptado, porque... E adaptado. Agora não vou... a dizer, eles crescem com o digital e temos que adaptarmos também. Mas não vou dar uma aula, por exemplo, do 25 de Abril só com o filme do 25 de Abril, porque isso não os faz refletir, não os faz pensar e, portanto, temos que saber dosear as coisas, não é? Mas este sistema de ensino de casca, a imaginação, isso vem mudando e temos que fazer aqui, não sei, mas o ensino tem que ser repensado. E pronto, eu própria neste momento estou de baixa porque precisamente a forma como o ensino está a deixar as pessoas todas em burnout porque é burocracia. Eu sou boa professora se for boa em computadores, não faz sentido. Eu não tenho que ser super segura em computadores, eu sou professora, só que neste momento tu tens que ser boa nos papéis dos computadores e isto faz dos professores um desgaste, porque hoje em dia o que é que acontece? Porque chegou o professor e não consegues. Não tens tempo, eu nem tenho tempo para criar comigo, vou pôr uma aula gira para os miúdos, não consigo. Encher-me para cá. Sim, há mesmo uma diferença entre o molde, se podemos dizer, do sistema e a nova geração. Há mesmo uma diferença, sim, entre os dois. Eu acho que os miúdos são apanhados aqui no meio desta confusão toda, porque eles... Isto estava pano para mangas, não é?
Mas eles são aqui. Tu falaste na escola, eu também dei aula, eu também sou professora de aula de crianças e dei aula na escola de floresta e realmente é uma coisa completamente diferente. Aquilo que eu estava a dizer também, que acho que nesse campo também tens essa conexão, é que a parte emocional também funciona muito quando nós estamos com a arte. Quando eles estão a desenhar, ou quando eles estão a ouvir, não é? A parte emotiva, a parte da empatia está lá, porque nós quando dizemos a alguma criança que aquilo é feito de uma determinada maneira, ou que aquilo caiu, coitadinho, alajou-se, como é que nós podemos dizer, que palavras é que podemos dizer, como é que nós podemos conectar, isso tem muita importância numa escola aberta. Não numa escola sentada numa secretária. Eles vêm do intervalo que precisam de trabalhar, não é? Deviam ter lá uma luva de boxe e uma coisa para baterem aqui e não propriamente uns nos outros, porque também faz bem a gente desenrascar-se, ok? Porque na rua também se aprende e é aí que a gente se aprende a desenrascar, e nas lutas também, faz parte do ser humano, não é? Já vem desde a história, que nenhum adulto se meta e hoje resolve os problemas, está tudo certo. Mas neste momento, realmente, essa ideia da escola completamente sentada é muito complicado. Eu tive crianças, e tu deves ter também, com déficit de atenção, com problemas enormes de concentração, que precisam desenhar tal como eu toda a vida fiz. Eu toda a vida ouvi salas de aula e toda a vida desenhei sala de aula e toda a vida foi repreendida e compreendo exatamente as crianças que fazem o mesmo, porque elas necessitam de uma concentração para ouvir o que é que está fora, não conseguem estar sentados muito tempo. E há uma réplica nos Estados Unidos em que os põem a ler numa secretária com rodas de bicicleta. Eles vão pedalando, não é? A atenção deles, ou seja, o físico está ativo, mas a mente está no livro, está na história, está naquilo que eles realmente necessitam de fazer, ou em narrativa ou em científico, porque realmente é a forma de a gente se adaptar. Tal como na floresta, tu estás a brincar trepando uma árvore e estás a perceber como é que aquela folha funciona, porque é que aquele pássaro está naquela árvore, porque é que aquela semente caiu daquela maneira, como é que se constrói com uma corda um determinado tipo de coisas. E são aquelas aptidões que nós devemos de ter. A escola devia de ter uma formação em carpintaria, em canalização, em eletricidade, e não quem foi essa de Queiroz tanto tempo. E a criança Não é? Essa de Queiroz está lá. seguir o que é que quer ser. Sim. Já sabe, se calhar, muito mais fácil Claro, do que só. claro, porque tem experiências na mão, é diferente. Eu quando andava na escola, agora não sei, pronto, na altura também tinha muitas colegas minhas que diziam que isso é uma seca, mas nós fazíamos coisas para bebés, enxovais. Nós aprendíamos costura e era obrigatório a escola ter um plano de entrega de enxovais a bebés e a mamães que não tinham possibilidades. Então, cada turma escolhia a mãe a quem queria dar o enxoval do bebê. Iniciávamos em setembro e terminávamos em julho. E aquelas obras tinham de ser entregues. Eu recordo-me de quando nós entregávamos aquilo, era assim, o nosso coração ficava cheio, porque nós dávamos. Nós recebíamos, mas nós dávamos. E hoje em dia não há essa vertente. E não é porque as meninas têm que costurar, porque nós tínhamos muitos rapazes na nossa turma. Eu tive montes de rapazes na minha turma a fazerem crochê. Adoravam fazer malha. Né? Há um deles que, inclusivamente, é dono de uma empresa que faz malhas. Porque veio de pequeno e, no entanto, não tem nada a ver com a sexualidade dele, mas sim com a vertente com que ele gostou e se determinou. E hoje em dia isso não está canalizado. As crianças precisam disso. E nós ou nos viramos e começamos como pais, como adultos, também a exigir que isso seja dado aos nossos filhos, ou vamos como carneiros para aquilo que nós nos querem dar. Então é a nossa escolha também. Acho eu. Mas nota-se a diferença das crianças. Os adultos servem também de exemplo. Exato. Quer dizer, agora é impossível imaginar uma criança não ter, no futuro, um telemóvel, por exemplo. Mesmo, até os pais tenham. Mas isso é normal e não vamos Virar só por. nós quatro temos todas um Posso telemóvel. só dar um exemplo emocionante, que agora me recordei. Sim, eu já. Desculpa. Ai, não, fala. Não. Eu só ia dizer que nota-se a diferença de uma criança que tem essas vivências, os pais lhe incutem e que perdem um bocadinho do seu tempo para os levar,
explorar com eles e os que não, que passam o fim de semana em casa. Isso é uma discrepância enorme. Exato. Isto surgiu porque tu estavas a falar. Sim, sobre sim. isto. Pronto. Eu fiz uma vez uma experiência, era isso que eu estava a lembrar. Ia para as aulas de história, por exemplo, levavam livros sobre as temáticas. Primeiro eles olhavam, não diziam nada, e depois começaram a perguntar que livros eram aqueles. E às tantas, por exemplo, imagina, estamos a dar o Holocausto, Anne Frank, aqueles livros, pronto. E então, a determinada altura, eles já queriam ler os livros. Portanto, é tal coisa, dizer que os miúdos são assim, os miúdos são mal criados, não. Tem a ver com a forma como se aborda, quando se chega lá. E quando se chega lá, e também turmas de 29 alunos com matérias que às vezes são completamente desatualizadas e chatas e... Nada tem a ver connosco já. E tem a ver com experiência, com o caso do Holocausto, nós ficámos com uma experiência do que a humanidade fez e não tentámos repetir. Mas isso é um assunto que lhes chama a atenção, chama a não é? atenção. Mas é porque é chocante, porque o ser humano também tem isso. Claro, O gosto choque de falar fica... Exatamente, não é? Quando é que damos o Hitler e o Stalin? Está igual, não é? Por isso é que também os super-heróis e tudo funciona na nossa mente. Tudo isso é, lá está, a parte imaginativa de uma história que também pode ser dada no Holocausto como história. Não é? Agora, como é que o adulto está emocionalmente também bem consigo próprio para poder transmitir aquilo que deve transmitir à criança? O que é que acontece a maior parte das vezes? Nós, como adultos, não estamos estruturados. Mas seja as crianças, mas talvez não as crianças com os adultos, porque os adultos já aprenderam. Mas de qualquer maneira, entra também na gestão das emoções, na expressão das emoções, E aprendes a ler. catarsis. E aprendes a ler. Exatamente, e aprendes a ler ao mesmo tempo. Quando lês as histórias, tu lês exatamente essa parte emocional. Porque é que, quando, eu, por exemplo, ainda hoje eu vejo alguns desenhos animados dos miúdos, eu choro. Sim, Eu sim, choro. claro. Eu vou ao cinema, começo a ver aquelas coisas dos cães perdidos, disto e daquilo, e desato a chorar. Não é? E do bem, eu desato a chorar, não há como. Não vale a pena porque eu choro de facto, não é? E então às vezes a Sara até me diz: caramba, mãe, tu ainda estás nessa fase. Não, eu agora é que estou na fase correta. Eu antes não chorava, eu agora choro. Eles concentram-se. O público talvez tenha perguntas específicas. Ou partilhar, Ou partilhar, exatamente. Eu acho que não é preciso, nem falar. Uma mãe. Quando nós estávamos, a Fátima estava a dizer que é verdade, no tempo que nós estudamos, em 1973, nós tínhamos realmente outras disciplinas, além de ciências, português, história, francês, inglês, matemática, biologia, mas Psicologia, psicologia, moral, mas pronto, isso que eu tenho. Mas o que eu quero dizer é que nós tínhamos práticas, tínhamos eletricidade, tínhamos isso de fazermos tricô, e isso era fundamental para as crianças. Eu já estou como a professora Amanda diz, é verdade, isto tem que mudar muito, porque eles estão muito certinhos. Estão muito certinhos, eles não têm imaginação nenhuma. Se não formos nós, adultos, a puxar, eles não têm nada, estão vazios. Somos nós que temos que ter essa... É o nosso papel. Quando nós fazíamos um tapete, não é? Da Reiosa ou qualquer coisa, a paciência tinha que ser cultivada, que era uma coisa impressionante, porque aquilo a gente fazia, aquilo não saía bem e a gente tinha que desmanchar. Eu ficava danada quando a professora chegava ao pé de mim depois de eu ter um trabalho. Está tudo mal! E eu não acredito. Eu tinha que desmanchar tudo, não é? Sim, mas o que dizíamos no outro dia na nossa conversa, falamos disto, é que a verdade de dar mais tempo a tudo o que é matéria, prática da matéria, com as mãos, isso perde-se também com os ecrãs. Tens a motricidade Temos menos velocidade e agilidade nas mãos também, porque fazes menos atividades Nós temos crianças, práticas. Assim. não, este ano não estou a dar aulas, mas deve ser igual, porque elas não me daram um para o outro. Nós temos crianças que não sabem atacar os sapatos. É isso que eu ia dizer, não é? Os pais em casa não ensinam e a escola é que é obrigatório ensinar. Quer dizer, não brinquemos. Não sabem dar o nó. Nós já não têm. Não têm. Um bocado de fazer aqueles tapetes. Sim, Aquela coisa. Não sabem, não conseguem. Eu não consigo, isso já não se faz. Não sabem recortar.
Não consegue recortar. Porque estamos na era do digital mesmo. Eu quero comunicar. Na era da preparação para os exames. Eu acho que É isso. eu sinto muito. Mas é isso, é a preparação para os exames. Não sei, é que não me dou conta. Ouvimos bem. Ouvimos Sim. bem. Está bem. Ouvimos. Eu acho que o sistema de ensino está a orientar desde a pré para o momento dos exames. Para a universidade. Para a universidade, independentemente dos cursos que eles tenham a fazer e das escolhas que tenham a fazer. E é uma questão enorme para que efetivamente eles sejam bons na parte curricular. Eu tenho duas filhas e elas são diferentes. Uma adaptou-se muito mais facilmente, pela postura mais passiva, moldou-se, né, e fez o seu curso com as queixas habituais de adolescente e jovem, mas com mais tranquilidade. A mais nova era muito mais expansiva no primeiro ciclo, e as pessoas do primeiro ciclo eu achei mais tarde, não sei se temos aqui algum, mas tem um papel fundamental neste desenvolvimento individual e todas estas questões que eu estou a ver aqui fixadas. São tempos fantásticos em desenvolvimento para isto crescer. E então ela foi um choque enorme, porque também tive uma professora excelente, e foi um choque que eu preparou não só do ponto de vista académico, mas a nível pessoal e a interação com o grupo, fez um trabalho excelente com a turma. E o choque maior foi a passagem para o segundo ciclo. Todos tentaram transformar, já exige que eles sejam mais crescidos e ficam entregues à diretora de turma, que é a pessoa de referência, mas que não tem nada a ver com a postura, que tem naturalmente a professora do primeiro ciclo. E a distribuição da responsabilidade dos pequenos professores e as posturas diferentes, e houve uma castração imediata, é como se fosse uma criança cheia de cores, sou visual, e de repente ela foi perdendo as coisas e fica mais cinzenta. E nessa altura ela era muito interessante, porque ela verbalizava tudo aquilo. Eu conseguia acompanhar os processos de pensamento dela, porque ela verbalizava, no dia a dia chegava e contava. E foi muito interessante, não pelo objetivo, mas foi interessante perceber esta castração. Inclusive a necessidade de desenhar os cadernos lindíssimos, pronto, pela história, pela exploração do desenho acerca da história, a criatividade estava ali totalmente desenvolvida, e a necessidade continuou. De continuar a desenhar pequenos apontamentos nos cadernos. Eu recordo, por exemplo, da professora de matemática, que era uma geração completamente diferente, e para ela era uma falta de respeito ver uma flor no caderno de matemática. E portanto eu fui, era na altura também era representante da turma, e cheguei a falar com a diretora de turma, e outra questão sobre isso, ao falar com algum respeito e alguma consideração, totalmente pela experiência que a pessoa tinha, também apelar ao pensamento crítico, à opinião dos alunos. Eles, no princípio, tinham a oportunidade de refletir sobre as práticas, sobre o que tinham passado no recreio, e voltar para a sala e falar sobre isso, e não havia espaço para a diretora de turma, mas muito rapidamente. E, portanto, apelar a essa criatividade que foi-se perdendo completamente. E houve um sofrimento mesmo, um sofrimento que era visível. Ao longo essa adaptação ela foi imposta no molde, né? Ela foi à força, moldada, e posso-vos dizer, ela está, pronto, ela seguiu o seu percurso com as suas questões, ela tem 16 anos neste momento. O ano passado, está aqui em Alcobaça, o ano passado ela veio com uma ideia, porque tem interesses muito diferentes, a questão realmente das escolhas. Naturalmente é verdade que o sistema não as permite as escolhas todas, as experiências que elas deviam ter. Infelizmente também tivemos o Covid, que também dificultou ainda mais o desenvolvimento destas experiências que poderiam ajudar na escolha, que já na minha altura era cedo, porque nós cada vez mais sabemos, são cada vez mais imaturos com a idade que têm e quando têm que fazer essa escolha. E portanto ela tinha muitos interesses em muitas áreas. E porquê é que eu quero deixar para trás aquilo que eu gosto? Eu não sei ainda o que é que quero e vou deixar para trás muitas questões. E então vejo como uma sugestão que tinha encontrado num colégio internacionais que tinham aquela associação com o problema dela. Foi um pontapé no estômago, 15 anos, para nós pais. Porque esse está para o mundo. Porque esse o quê? Nem pensar. Além dos custos, tudo isso, não é? O que é que tu vais fazer? Pronto. E portanto, ficámos com a ideia, mas ela lá fez a escolha dela, com muitas dúvidas. Não se quer não está acertada, se calhar ainda fez mais sofrimento, é verdade. Que essa é que ela voltou do 11º ano, o 10º ano foi muito difícil. As notas foram boas, mas a felicidade continuava. No início do 11º ano, também já com mais alguma maturidade nossa, fomos pesquisando, não é? Naturalmente o que é que significava, como é que tudo funcionava. Abriram as candidaturas para os colégios, falámos em família e dissemos, Laura, é o nome dela,
voltaram a abrir as candidaturas, portanto, desta vez, se tiveste candidatar, tens o nosso apoio. E ela lá o fez. Achei que, pelo menos, o processo de seleção seria estimulante o suficiente e que daria à rotina. Ela não é feliz na escola. Eu estava sempre na expectativa, agora não é feliz, mas talvez quando vier o terceiro ciclo seja feliz. Não foi. Talvez quando vier o secundário seja feliz e não é. Continuar a ser. Mas o 10º ano foi muito turbulento. O 11º, de alguma forma, houve ali aquela tendência para, ok, tem que ser, é uma fase que tem que ser passada, mas continuava a ser feliz, daí nós sempre colocámos esta questão, e ela lá fez o processo de seleção, o processo que preencheu, como foi estimulante, muito mais exigente do que eu estava a imaginar. Passou depois aos 30 finalistas, a nível nacional, no fim de semana em Lisboa, de seleção, e foi selecionada. Ganhou uma bolsa de estudo. Era mesmo que ela queria. Sim. Vai estar no estrangeiro 2 anos, num currículo completamente diferente do currículo que é o IB. Mas eu não conhecia, mas já a oportunidade com que ela vai vir. foi calhou em Maastricht. Podia ser para o lado do mundo, que é uma sugestão também para nós, podia ser para o Japão, China, que eles têm colégios no mundo inteiro. Se quiserem explorar, são os colégios UWC, United World Colleges. Ela é que encontrou. Encontrou a solução para ela. Ela desistiu, não é? Ela disse mesmo bem, encontrei a solução para os meus problemas. É isto que eu quero. Isto puxa sempre a questão dos valores, não é só pelas boas notas, eles fazem a nível do determinado perfil de aluno, que quer também ter uma ação interventiva, não é? Aquilo a nível mundial. E ela, pronto, é uma menina especial. Todos nós somos especiais. Somos especiais, claro, a nossa maneira. Temos que procurar o nome que temos, ela procurou dela. Sim, eu posso dizer, ela é uma menina que tem de artes, estudou ciências. Então, ela é sempre mencionada. Pronto, mas por questões dela, opções dela, naturalmente, a nossa esperança é que ela se redescubra agora, voltando para fazer este percurso, ela vai terminar o secundário lá, e que se redescubra ao fim e ao cabo, mas que a escola nunca esteve à altura, e eu fui sempre mais ou menos interventiva, a lutar com alguma cautela para o crescimento, respeitando o sistema, estas questões todas. E mesmo atualmente chamar a atenção para algumas questões ainda que acho pouco estimulantes no 10º ano, no 11º, os muitas estudos que se fazem, e dando exemplo que se faz aqui ao lado, em Ana Nazaré, não sei se alguém aqui está, que tem secundário há muito menos tempo, já das ciências, eles são fantásticos, inovadores, já ouvi falar. E no 10º ano foram uma semana para os Açores, que iram lá na universidade a pesquisar tudo, fazem saídas de campo, e aqui realmente as experiências práticas é muito direcionado para os exames, é muito científico, mas se vamos a uma reunião com outros pais, levantamos a questão, porque é que não conseguem mais, porque é que há aqui emprego próximo disto, porque é que não vão. E os pais são um pouco também apáticos, são. Estou no mesmo esquema. Estou no mesmo registro. Portanto, eu peguei a questão para perceber a reação dos pais e depois percebi, ok, não, é desistir aos pais, seguir os exames. Enquanto a senhora, peço desculpa de interromper, mas enquanto a senhora se preocupou em ouvir a sua filha, o que é uma grande vantagem, a escuta, estar ao lado dela, não é? Que é aquilo que nós fomentamos, ou pelo menos eu costumo fomentar, na comunicação não violenta, tem mesmo a ver com isso, o escutar. E quando nós escutamos, nós percebemos o que é que eles querem. E não está virada para que a sua filha venha a ser um super melhor que a outra, não está a colocá-la em parâmetros. É a questão de valorizar o processo e não só o fim em si. Exatamente, nós valorizamos o fim, que é realmente o acesso ao exame e o ensino universitário, para o que cada vez mais eu valorizar o ensino profissional, mas estamos muito distantes dessa realidade. Mas é o fim em si próprio. E o processo pode ser enriquecedor, pode ser transformador. E neste momento o processo é visto como não necessário, independentemente das condições, portanto, exatamente. E pronto, é possível assentar um bocadinho. E as conversas entre os pais, mas os pais da geração, da senhora e da geração dos seus amigos, com certeza será a mesma, não é? E muitas das vezes as conversas entre os pais, até de crianças mais novas, é o meu filho já sabe fazer isto, ou o meu filho já sabe fazer aquilo, o meu filho faz não sei aquilo, o meu filho. Desde o nascimento. Não se percebe que o meu filho tem tendência para isto, não tem tendência para aquilo, que é o caso da sua. Tem tendência para artes, não tinha tendência para ciências, mas teve que se formatar. Não é? Seria bom em qualquer área, mas é preciso descobrir o que gosta. Exatamente. Mas Exatamente. também eu peço desculpa, há aqui outra questão. Mas os pais também têm que estar ao pé, aquilo que estás a dizer, que a mãe ouviu o que a filha disse. Mas muitos dos pais não deixam os filhos voarem. Não deixam os filhos voarem. Os pais, eles são os primeiros
culpados de muita coisa que acontece. Mas eles dizem que Eu não não. estou de culpa, não é? Eu não estou no fundo, acho que é assim, também nem todos os pais estão preparados para. E não há Tanto que- consciência. não é? Exatamente, Não há tanto que consciência estes do pais impacto. tiveram que esperar um ano até para ela ter mais maturidade e também ao mesmo tempo Mas os próprios abriram pais, não mão, é? abriram Terem essa- mão dos filhos e hoje em dia os pais não abrem mão. E viram que faz feliz os filhos. Exatamente. Acima de tudo estão os O filhos. meu filho chegou-me com Eu as não- malas a casa e disse: mãe, eu não vou mais para a universidade porque eu não gosto de curso. Eu disse: filho, isso não é solução. Vamos procurar o que tu queres. E não desistas. E foi uma fase dura, mas ele não desistiu e Não é conseguiu. fácil. Não é fácil. duro. Mas Muito. Não é fácil. desde isto, se concentramos o que acabamos de dizer dentro da temática da literatura e dos textos, o que acabas de dizer e o que acabamos de dizer de maneira geral, acho, do meu ponto de vista, que a literatura traz essa curiosidade de saber o que queremos ser, porque há tanta variedade de histórias, de personagens, que uma pessoa que consegue identificar-se a uma personagem ou a uma história já consegue enfocar-se nos seus próprios valores, na sua própria identidade, porque é isso, e de saber mais o que gosta, o que funciona, o que não funciona, E a capacidade de raciocínio. e Pode sobretudo raciocina nesse campo. não só ficar no molde da sociedade de maneira geral que temos Quando desde o contas uma início. história a uma criança e ela se identifica com a história, ou mesmo diz: eu um dia vou ser assim, eu um dia quero fazer isto, é muito bom. Mas é por isso que são heróis. São Exatamente. É heróis. muito bom ouvir isto. Quer ser o Jack Sparrow. Por exemplo. Quer ser Branca de Neve. Eu ia colocar uma coisa, que na verdade eu sou psicóloga e atendo adultos, e tem adultos que não conseguem, caso para escrever alguma coisa, que não conseguem, posso fazer digitalizado, eu preciso da sua escrita. E nós, eu vejo assim, eu atendo pessoas que são brasileiras, mas que estão em outros cantos, que têm essa dificuldade hoje de imprimir no papel alguma coisa que é própria de si. E assim, quando a gente fala em histórias, eu tenho muita experiência nessa área, e quando eu fiz o meu 5º ano de psicologia, eu escrevi justamente sobre os contos de fadas e a importância da relação com o outro. Né? Porque é um triângulo mágico, é um triângulo que se forma do contador, do ouvinte e do afeto. Tenho certeza que se a gente perguntar aqui quem foi o teu contador de histórias, ninguém esquece. Aquela pessoa que um dia sentou do seu lado e contou histórias, sejam histórias próprias. E essa importância do conto de fadas e da imaginação. A gente estava falando de um filme. Eu sempre que vi um filme, eu tinha lido o livro antes, eu achava o filme paupérrimo. Porque eu penso que a nossa imaginação é muito rica. Então, lamentavelmente, quando a criança vai direto para o ecrã e ela não tem a oportunidade de pensar e imaginar, ela fica interrompida de uma fase e que gera muitos clientes, que são as pessoas ansiosas, que é a grande maioria da população da Terra. Porque estar direto numa tela provoca uma ansiedade que, no fundo, a gente sabe que o pai da ansiedade é o medo. E é medo de alguma coisa. Então, nós podemos pensar que hoje nós vivemos um planeta com muito medo, que, lamentavelmente, poderia canalizar isso imaginando alternativas, saídas. Nós, hoje, quando a gente ouve qualquer coisa, lê qualquer coisa no Instagram, vem pronta. E se a gente lê alguma coisa numa área, já vem aquele. Exatamente. O algoritmo está feito para isso, né? Está ali, e daí onde é que fica nosso algoritmo de imaginação? Debaixo da cela. E quem sou eu? E quem sou eu? Essa é a pergunta que eu faço sempre na terapia, e as pessoas não têm a menor ideia de quem são. Né? Eu pergunto, Sou filho deste, sou pai daquele. quem somos nós, né? E quem somos nós, diferentemente de tudo isso que existe. E a literatura infantil traz isso. Eu sou muito fã dos contos de fadas, eu uso histórias
histórias no processo terapêutico e o conto de fadas que tem começo, meio e fim, e sempre feliz, é o melhor caminho sempre, do que qualquer conto de terror que vem com Mais ou menos. né? Ou mais ou menos. Não, e o terror vem sempre com uma lição do meu. Sim. Aquelas histórias de aviso. Ela castra a criança da possibilidade de criar suas próprias. Eu sou de uma geração em que as madrastas eram consideradas a pior coisa que existia no mundo, porque eram normalmente as dos contos de fadas que eram sempre as más, não é? E então quando havia alguma história de uma madrasta que realmente era mais mãe do que madrasta, ou uma mãe adotiva que era mais mãe do que a verdadeira mãe, a coisa não encaixava muito bem no modo que nós estávamos habituados a ouvir. E logo aí há um distanciamento enorme até de ouvir a outra pessoa, não é? Porque nós condenamos à partida ou julgamos à partida. Aquilo que eu acho, por exemplo, em relação até à menina daquela, desculpa, o seu nome é? Susana. Em relação à Laura, vamos lá, é que realmente ela não só soube o que queria, como lutou pelo que queria, apesar de estar moldada, como também teve pais que conseguiram acompanhá-la nesse sentido. E isso não é para toda a gente, não é? É quando nós, num conto de fadas, contamos o final feliz, de certa forma. Ainda não sabemos qual vai ser o percurso dela, certo? Não sabemos se ela vai parar ali pelo meio porque descobriu outra coisa qualquer, ou que seja. Mas se isso acontecer, vocês estão abertos para isso. Eu tenho duas filhas também, uma que faz agora 43, outra que faz agora 35. A mais velha não quer filhos, o marido também não. A mais nova teve agora há pouco tempo uma bebé. E a forma como a abordagem foi feita das minhas duas filhas, que têm 8 anos de diferença, foi completamente diferente. Elas são um oposto uma da outra, mas de uma união tremenda. Como é que é possível, não é? Nós temos o oposto e elas darem-se tão bem, porque cada uma tem a sua maneira de pensar, a sua maneira de estar, vertentes completamente diferentes, ouvem-se lindamente. Claro que o papel não foi meu, foi delas. A única coisa que eu fiz foi realmente escutar. A mais velha seguiu o curso dela sempre, não gostando daquilo que fazia, mas pronto, seguiu. Acabou um curso, mas que não usa. Está num campo completamente diferente, mas pronto, lá está. E a mais nova voltou atrás 2 vezes nos cursos que escolheu. E nós nunca dissemos nada. Porquê? Porque ela estava na autodescoberta. Porque também não teve ferramentas suficientes para perceber realmente o que é que queríamos. Não é? E o nosso ensino está assim. Então, como é que nós, lutando contra este ensino, o que é que vamos fazer para nos unirmos com as ideias que temos e criar um novo método? Eu já não faço, se calhar, não sei, porque já estou com idade, já fiz outras coisas. Já fiz o princípio da livro, já fiz não sei o quê. Acho que agora, nesta idade, vou tentar reforçar estas coisas, que chegar aos mais novos, deixar alguma semente e eles depois fazerem com ela o que entenderem. Mas em termos de revolução entre aspas, não é? Mas em termos de colocar no papel uma escola diferente, colocar ideias diferentes, fazer com que cada município, inclusivamente, se modifique. Porque isto não tem que ser a nível geral. Eu tenho um alojamento local com clientes que vêm do Canadá a dar escola aos filhos em casa, que vêm de França a dar escolas aos filhos em casa. Eles estão em casa, têm um horário completo para dar às crianças daquela altura e a outra criança andam comigo na horta. E andam comigo a mexer na terra e a fazer uns parados, porque é assim, e comigo na pintura, e comigo nas artes plásticas. E isso é enriquecedor, porque não só aprendem a língua, como aprendem as emoções, porque a trabalharem a arte, já que a arte sabe que é assim, eles falam, não é? Eles dizem tudo. Não há nada que o emocionar que não soubesse o que é que se passava em casa. Os pais nem sonham. A gente sabe tudo. Basta pô-los a trabalhar neste arte. Eles estão a fazer um desenho, estão a fazer uma escultura, estão a trabalhar um pintor que eu lhes coloquei, por exemplo, eu coloco a matéria, eu coloco a base, e eles dali fazem o que quiserem. Não é? Eu dei a Joana Vasconcelos, as Valquírias, que ela está agora aí pelo país inteiro. Eles fizeram esculturas, e nós fizemos uma exposição aqui na Dona Inês, com obras daqueles garotos que foi assim, da quarta classe, da primeira à quarta, aliás, e foram assim obras que espantaram toda a gente, ninguém estava à espera que aquelas crianças fizessem o que fizeram. Crianças com alguns comportamentos muito complicados, que os professores até se queixavam, inclusivamente algumas das minhas colegas de outras áreas queixavam-se, eu não tive. Agora, o que é que eu tive? Foi colocá-los na mão o que eles quisessem fazer, desde que o padrão fosse aquele, não é? Porque eu costumava dizer que eu não sou autoritária, mas existe autoridade, aí é um bocadinho diferente, não é? Porque tem que haver ali
um mediador, não é? De certa Exato. forma que eles sentem. Mas eles falam. Então, porquê que a escola em si não há de dar outro tipo de matérias em que a criança cresce emocionalmente? Porque vai ser uma vida completamente diferente. A escola deixou algumas delas de terem emocionado. E sabe qual foi a resposta dos professores titulares? Não vamos dar, porque está Então, emocionar vai deixar de existir, passa a outro tipo de oficinas, ou algumas das escolas que outro tipo de oficinas, porque isso está muito trabalho. Mas há uma falta de formação também dos professores. Neste caso. Não têm tempo também. Mas eu acredito também que basicamente, eu quero acreditar que seja uma mudança geracional, mesmo em termos de educação. Porque eu já falei com algumas pessoas que saíram do ensino e eles próprios também já têm na sua formação as componentes para os preparar para o ensino diferente. Mas depois há o registro também quase de moldar, né, também os próprios professores entrarem no molde, que já está a ser feito e o que é expectável que eu continuo a fazer. Aqueles professores que se distinguem, portanto, essa dica é mais crítica, e que agradaram, foram sempre os professores para outra casa. Os professores muitas vezes que estavam de passagem, há um antigo que fala fala-se muito bem da estabilidade do centro e de Alcobaça, do segundo ciclo. Quando eu percebi, ok, há uma estabilidade realmente, mas também há um fazer da mesma maneira como já se fazia antes. Eu, quando regressei, quando comecei a buscar trabalho, também tive contato com escolas de altura do primeiro ciclo, questões profissionais, e fiquei abismada quando percebi que tudo estava na mesma. Mas aquilo que eu encontrei foi exatamente aquilo que eu deixei quando andava no primeiro ciclo. E, portanto, mudou radicalmente. Como é que é possível? Naturalmente, essa dificuldade enquanto mãe também foi desenvolvida. Mas acho que era, foi uma interessante agora, desde o ano passado, eu tive uma oportunidade a um sítio que estava no Ministro da Educação, e era uma plateia de pessoas de muitos países, e ele esteve muitíssimo bem. Eu ouvi e fiquei super orgulhosa do que eu vi. E para abordar que a sala relativamente pequena e pouca segurança, só para ele ter noção de que aquilo que ele estava a trabalhar no sistema de ensino, ele acreditava que aquele caminho que ele queria que o sistema de ensino em Portugal levasse, estava muito distante da realidade ainda. Mas a ideologia dele, e aquilo que ele estaria a tentar construir, acredito, está no bom caminho. Agora, o percurso entre a ideologia e concretizar as barreiras, quer queremos quer não, também é uma classe, pronto, com alguma resistência à mudança. Evidentemente, a questão burocrática, sim, acredito, aceito, mas há alguma resistência a tudo aquilo que é diferente. Porque também cria insegurança, não é? Nós somos levados fora da nossa É o tal medo que a Mariângela falava, não é? Que traz a ansiedade da própria pessoa que já está num percurso já, se calhar em termos de carreira, que precisa da sua reforma e vai ficar contra isso no com certeza. Pronto, e esta ansiedade de fazer de forma diferente e de ser um sistema de ensino de permitir aos alunos questionarem, levanta insegurança aos professores, não é? O professor que dirige, que passa a informação ao professor que é questionado um conhecimento muito grande. Sim, e tem que ter a humildade para perceber que não sabe tudo. Exatamente. E que o conhecimento também se constrói. Há pouco estavam a falar aí dos suscitar a curiosidade para a leitura. E é para o conhecimento em si próprio. Se nós dermos tudo, mesmo sem ele ser necessário, naturalmente vai servir para quê? Agora, se formos levar-nos para a rua e percebermos as questões, o que é que isto serve, etc., e depois vamos para a sala de aula, suscitamos a curiosidade para a aprendizagem e surge a necessidade de aprender, para colmatar uma necessidade. E aí sim, vai ser uma aprendizagem na prática que vai ser marcante e impactante para o futuro. E não vai ser uma informação que se descarta, vai ser uma aprendizagem que fica. Eu aprendi muito matemática. Eu acho que há coisas que do 25 de Abril, não é? Depois do 25 de Abril, antes do 25 de Abril, a gente sabe como é que as escolas, a gente sabe, a maioria sabe das escolas como é que funcionavam, mas havia coisas que não assim tão más. Foram depois bem castradas porque tudo fazia parte, aquilo era mau, não era bem assim. Nós também tínhamos culinária e eu aprendi matemática também. Eu estava a dizer isso que há pouco tempo percebi que na Finlândia, também não é nada, não será tudo perfeito. Sim, mas é uma escola toda. Mas continua então percebi que, não sei se é tão problema, mas que é obrigatório todos os alunos do sistema educativo finlandês terem culinária. Não sei se também se introduzem as questões de matemática, se conseguem não é transversal. Não era mas não era tanto, a abordagem concreta não era tanto essa no sentido da independência para o futuro, independência do género, independentemente daquilo que venha a fazer para o futuro, é uma competência que fica para a vida.
Exatamente. E Como passar a ferro, como lidar com a roupa, como fazer essas exato, mas situações. essa atividade por acaso não tinha presente. Não é preciso eles dizerem que estão a E fazer parte da fiquei- matemática, porque, entretanto, quando nos obrigam a fazer, a seguir a receita corretamente, nós temos que fazer as dosagens. Logo aprendemos a fazer reduções, a fazer aumentos, como é que queremos fazer um bolo para uma pessoa, com quantidades é que usamos para 10. Não é? E sem querer, sem que isso cá fique, nós começamos a perceber que aquilo que estamos a fazer realmente é matemática, não há como fazer o contrário, não é? Porque senão erramos. A receita, se é errada, não sai igual. Não quer dizer que não saia boa, mas não sai igual. E se é para fazer igual, então é assim que funciona. E nós tínhamos isso. E realmente a diferença neste momento das tais crianças que têm que estar ali quietinhas é muito complicado, é muito difícil. Eu cheguei a fazer salame com 25 crianças que nunca estavam sentadas. Mas elas fizeram o salame e comeram. Porquê? Porque era uma coisa que não estavam habituadas, não é? E mexer, não é? Fazer a parte e comer ao mesmo tempo e sujarem-se todos, aquilo fez parte. E no fundo, depois comer aquilo que fizeram, umas diziam que estava mais salgado, outras sabiam mais a manteiga, também do aturamento do seu paladar. Mas fez parte de seguirem aquela regra. tiveram que esperar. E tiveram que esperar. E tiveram que fazer um dia, tiveram que fazer um dia para comer o outro. Não é? E isso que traz uma perspectiva de que, afinal de contas, o que é que eu fiz, ou como é que isto vai acontecer, qual é a alegria de entrar novamente na sala de aula e comer aquilo que a gente fez. Isso cria uma estabilidade e a parte emocional também muito trabalhada. E isso dá trabalho. E os professores hoje em dia também não têm tempo, como diz a Wanda, a burocracia é uma coisa para esquecer. Não é? O que é que o Ministério quer? Números. Não quer crianças, quer números. Então, como é que se faz de uma criança um número? Não é? Que entrou na escola e teve XPTO. Não teve nem vai ter. Nunca, porque a primária não foi adequada, que é a base mãe. Quando a primária não é dada adequadamente, é escusado que o ciclo não vai ser igual, a universidade não vai ser igual. Se o apoio em casa também não existir, estamos a fazer crianças que não pensam, não é? Aquelas que são fora da caixa são aquelas que já nascem com esse dom, mas têm apoio. Não é? As que nascem com esse dom e não têm o apoio. Só falando de inclusão, né, Fátima? Quando eu estou participando da Nice, eu participo, eu faço. É na inclusão, E a escola tem o mesmo modelo, desde que a escola surgiu, é igual. As crianças sentadas, olhando E o professor muito pessoal, como nós estamos agora. Essa era a única coisa que não mudou. E isso tem que ser questionado. Porque as crianças não estão sendo incluídas, elas estão sendo treinadas. É igual formatadas, igual E todas iguais. Todas iguais. Porque se aquilo não for igual àquele na matemática, o próprio professor chama burro. Que eu assisti a coisas que na minha época punha-se orelhas de burro à janela, para dizer que as crianças não tinham raciocínio adequado. Eu sempre fui mais de desenho do que pensamento lógico. A minha parte direita está muito mais desenvolvida que a esquerda. Mas continua a ser muito mais mais mental em determinadas coisas. E então aquilo para mim era um choque ver colegas meus com as orelhas na cabeça, não é? Então houve um dia que a professora resolveu que eu também não tinha feito o problema e deu com a cana da Índia. Então vou com ela também. Cheguei a casa e veio com outra. Não é? Porque com 10 anos virar-se à professora não era propriamente a melhor coisa, que não foi o comportamento adequado, mas foi aquilo que eu adquiri naquele momento estava danado. Não é? Conclusão, cheguei a casa e veio. Não é? Porquê? Porque também já não estava a ser formatada. Já era difícil de me formatar em determinadas coisas. E continuamos iguais. Quando eu entro na sala de aula, eu sou professor titular, chamava uma criança, eu caio tudo. E eu pensei, agora o que é que eu faço? Porque eu não sou professora titular, eu sou de Maia. Vou fazer um confronto com um colega que não é? Então, como é que eu explico a este senhor que esta não é a minha abordagem na minha hora? Ele estava a interferir na minha hora. Então, foi por aí que eu peguei. Com a inteligência emocional, devagarinho, com muita tranquilidade, e disse: desculpe, mas a minha abordagem não é assim, a minha matéria também não é a sua, eu sei que a sua vertente tem que ser de uma outra forma, provavelmente, se calhar, tem que questionar ou colocá-los num comportamento de outra forma, mas a minha não é esta. Então, como não está na sua hora, eu vou tentar solucionar o problema da minha maneira, à minha maneira. Então, ele entendeu, ok, tudo bem, percebi que ficou assim um bocadinho tal e tal, mas olha, foi o que eu arranjei no momento, porque eu fiquei danada, eu fiquei mesmo danada, só não consegui depois, não quis expressar.
E isso é difícil de ouvir hoje em dia. Um professor com 40 anos dizer a uma criança de 7 anos que ela é burra. Como é que é possível? Então ali quem é que é burro? Não é? Um adulto. E deixa marcas. Deixa marcas. Um adulto, não é? Que de certa forma também não está emocionalmente crescido para saber lidar com uma situação que não tinha nada a ver, não tinha que chamar aquele nome, não tinha que chamar nada, inclusivamente. Só tinha que perceber o que é que estava a passar. Não é? E isso continuamos no nosso ensino, é o que diz. Não é? Chegou a ti com um ensino igual. Muitos deles estão iguais, mesmo geração nova. E continuam a revisar. Eu ouvi muitas coisas que, pronto. E desculpe minha ignorância, mas tem treinamento anual para os professores? Acho que sim, neste momento há formações. Se há formações pedagógicas para professores anualmente. Mas são formações que se faz quase tudo digital, porque temos que ter capacitação digital, e aquilo que nós queremos, eu, por exemplo, fiz também yoga para crianças, fui pedir para me certificar, isso não serve para nada. Outra que eu tinha de inteligência emocional, isso não serve para nada. Porque dá-me trabalho. Porque não servia bem. Sim, não é de qualidade. Não era para certificação. Aquilo que eu tinha, que é o grupo 400, que é de história. Então diz-me uma coisa. Portanto, aquilo que eu fiz não me serviu para nada. Pedagógico serve para aquilo que tu estás a dizer. Eu sei, mas pronto, na escola. Pedagogicamente, tu és uma professora, certo? Então, se é pedagogia, tu tens que ter alguma forma de chegar à criança de uma determinada maneira. Claro. Com a inteligência emocional, com a educação não violenta, com mindfulness, ou seja o que for, que era assim que eu usava dentro da sala de aulas e deu N sementes, não é? E isso não serve para nada? Não, eu cheguei, porque nós professores, para subirmos na carreira, temos que ter um determinado número de Horas de formações. formação. E eu apresentei essas. Isso não serve para nada. Portanto, eu tirou um papel, e eu fiquei completamente chocada. E eu penso, então, eu tenho que fazer quanto? 50 em capacitação digital? Cheguei a essa conclusão. Tenho que fazer não sei quantas em capacitação digital para conseguir, ou então na minha área de história, para conseguir. Esta tem Esta comparação nacional não existe preparo, né? E eu não sei como vem aqui, mas no Brasil eu já ouvi muita gente, outro dia até tinha o lançamento de uma escritora que eu conheço, e ela começou a falar a respeito dos contos de fadas e como eles eram pavorosos quando ela ouviu um conto de fadas original e que, não me lembro qual conto era, mas por exemplo da Branca de Neve, da Cinderela, que vai lá e daí a mãe corta o calcanhar da filha, coloca o sapato e ai, quanto isso é chocante, quanto isso é violento. E eu digo assim, como psicóloga, é exatamente aí que vive a riqueza. E é exatamente esse tipo de conto de fadas, não que o Disney passa, que não serve para nada, serve de novo para formatar. E é esse conto de fadas que é importante. E no Brasil hoje, esse conto de fadas está sendo eliminado. Aqui também. Até eu tirei o pau ao gato, já não posso cantar. Coitadinho do gato, era com o pau. São coisas que não se pode ler o livro de Annie Clayton porque se fala de racismo, não se pode falar não sei o quê porque... Não, atualmente no Brasil, inclusive o Monteiro Lobato, está sendo super mal visto porque é eugenista. Abre uma discussão para isso, faz a criança olhar para isso e questionar como é que era naquela época. Hoje em dia, Isto é a visão do adulto deformada. A criança não vê nada disso. Quando chega à escola primária, perguntar ao menino se é menino ou menina, eu já assisti. Eu vejo que é que que a se diz? psicologia tem muito campo. Psicologia tem anos, não é? Sempre teve, mas eu é que fiquei formatada. Eu pensei, o quê? Como é que é possível? Uma criança com 3 anos sabe lá se é menino ou se é menina. É um menino por nascimento, mas pode fazer N coisas que as meninas fazem. E as meninas N coisas. Eu sempre fiz coisas de rapaz, nunca consideradas de rapaz. Eu nunca fiz coisas, eu só comecei a brincar com bonecas, tinha 14, 15 anos, porque comecei a fazer roupa porque costurava. Não era a boneca. E, no entanto, não sou rapaz, não é? Ou seja, o que é que uma coisa tem a ver com a outra? Não é? O que é que o crescimento humano tem a ver com a sexualidade? O que é que... Tudo tem a sua área.
Esse é um momento de ser trabalhado, não é? E é o livro, eu acho que continua a ser o livro que nós, ao lermos, nos instruímos e nós temos a capacidade de perceber quem somos, não é? E da autoanálise, não é? Quando nós ouvimos a opinião em filosofia, em psicologia, o pedagogo, nós ouvimos a opinião de várias pessoas e tiramos a nossa ilação. Pode não estar correta, mas se ouvirmos outra cabeça, abre-nos horizontes, não é? E essa parte, para mim, é que é a visão mais correta. É quando a gente lê até, inclusivamente, o mesmo livro de vários autores, ou a mesma coisa com várias abordagens, e nós aí enriquecemos imenso. Vamos enriquecer no ecrã? Eu também utilizo muito o ecrã, sabem como? Com e-books, porque eu faço várias coisas ao mesmo tempo e quando estou a fazer outras estou a ouvir aquela. E então aquilo ali, e porque sou capaz de fazer várias coisas ao mesmo tempo quando quero, não é? Até ver. Mas ponho o escutador e vou ouvindo. Isso é enriquecedor, ainda bem que lá está. Não é? Ainda bem que a gente pode usar isso. Eu quando era mais nova era a biblioteca da Campos de Gulbenkian e nem acabou, não tinhas mais nada. Demorasses tudo, demorasses. Tinhas que lá ir ter, não é? E era se tinha que saber alguma coisa ou fazer trabalhos, inclusivamente. É que agora não, graças a Deus que isso existe. Não é? Tem que ser, bem orientado, que os pais saibam orientar, não é? Que as crianças também tenham um direito a ler, a pesquisar, a estar. E isso faz parte da era delas, da era digital. Faz parte. Mas com ponto de peso medido. E com orientação. Porque podes ler a mesma história ainda. Só tens que explicar, não é? O que é que a história realmente quer dizer? Ou como é que nós podemos dar indicação àquela criança para ir naquele sentido? Porque também se formata da mesma maneira, se assim quiser. É só dar indicação de uma outra forma. Sim, não, só queria fazer aqui uma ligação entre a literatura infantil e aquilo que nós temos estado a falar. Então é assim, nós realmente nas histórias infantis falamos que eles podem ser os heróis, podem fazer as escolhas, que até depois às vezes aparecem os elementos mágicos ou a sorte que os ajuda a ter o tal final feliz, mas no entanto depois estamos a defraudá-los. Não é? Porque depois não os deixamos ser os heróis da própria vida, não os deixamos fazer as escolhas, não os deixamos ir ao encontro dos seus dons, obrigamos a formatá-los. Quem não se deixa formatar acontece com a Laura, acontece com a minha filha, acontece com uma formatou-se muito mais e foi feliz na escola, e aqueles que realmente querem ser donos da sua vida, querem seguir os seus dons e querem ser os heróis da sua própria vida, são aqueles que muitas vezes são os mal comportados na sala de aula, são aqueles que não lhes interessa a escola, precisamente porque então se uma coisa que lhes é ensinada, eles estão a ser, no fundo, sentem-se defraudados. E manifestam-se porquê? Portanto, no fundo, é um comportamento, não é? Pronto, e portanto, eu tinha um aluno excelente que comigo estava sempre assim. Tinha hiperatividade. A turma, tudo o que acontecia era a culpa daquele menino, porque ele estava sempre a fazer isso. Foi uma guerra entre eu e os miúdos. Eles faziam bullying com ele, fizeram bullying comigo, porque tinham ali como foco aquela criança que era culpada de todo o mal da turma. E portanto, o que é que acontece? Os miúdos que são diferentes são ostracizados ainda. Aquele menino foi muito violento aquilo que ele viveu e que se viveu ali naquela turma. Porque uma criança é diferente. Mas faz parte, é isso que eu continuo a dizer, porque eu também tenho assistido. A parte primária é tão importante que a professora da primária tenha esse trabalho. E os pais em casa, claro, que a casa não tem que ser retirada, nem pode, nem deve, não é? A escola não pode fazer aquilo que os pais têm que fazer em casa. Mas essa parte, lá está, se os pais em casa lerem, não é? Se eles derem essa aptidão de raciocínio, E empatia, sobretudo, porque a emoção das histórias de fadas dá-nos a empatia, não é? Exatamente, tu pões no lugar do outro, tu tens um cãozinho que sofreu, que perdeu a bola, não sei o quê, então como é que nós podemos auxiliar, como é que nós podemos escutar, vivenciar o lugar dele, como é que tu farias, o que é que tu farias, não é? Isso faz parte, é isso que faz falta. E quando alguém me diz a mim, não, isso não faz parte, porque isso está no trabalho, você dá a emocionar-te, não é? Eu perguntei, então quer que me dê assim? Não gostou, mas aí eu tive que dizer, porque assim, há coisas que não encaixam. Não é? E isso faz parte da professora primária. Eu tive miúdos da primária, do primeiro
4º ano, com professoras 5 estrelas, lá está a tal situação de serem conduzidas de alguma maneira, não é? Como a Laura também foi, 5 estrelas em que os miúdos chegam lá, assim uma coisa super suma. O que é que acontece depois? Não vão todos para a mesma sala, estão dentro do ciclo, são dispersos, o que é muito bom porque eles podem contaminar aqueles que são menos bons, ok? Mas normalmente o que é que acontece? É exatamente o contrário, não é? A parte que é sensível fica muito em baixo e a parte que não é boa, que é boa, que é sombra, é até o que lá está, tem que ser, não é? Eles é que têm que saber lidar com aquilo. É o que tem mais de... E é o que vem ao de cima, porque isso faz parte do ser humano também, não é? Agora, como é que se gera? Como é que o professor tem tempo? O professor, é assim, eu se calhar não Como é que tu tens tempo só para recentemente, ou mais recentemente, é que eu comecei a trabalhar estas coisas todas e comecei a ter uma perspectiva na sala de aula completamente diferente. Mas vejo colegas minhas que não tiveram tempo, não tiveram oportunidade de trabalhar e não conseguem, não é por mal, é porque não têm mesmo, Não tem essa visão. não têm essa visão. Eu, por exemplo, deixei de ter 3 meninos no ano passado, porque no material, porque os pais tiraram-me da escola daquela professora, porque era constantemente recados, todos os dias, para isso mal, fez isto, fez aquilo. Chega, vou tirar. Acontece que os miúdos mudaram de professor, mudaram de escola, é igual, estão de top. Pensei que era igual. Se calhar é um reforço Portanto, positivo. o mal não era só das crianças. Era o método de ensino, era como os Uma professores abordagem os é feita. interpretavam. Como é que a abordagem é feita? Eu tive isto se calhar estamos a alongar, mas já agora também é só porque também tem a ver com a leitura, tem a ver com a leitura. Este menino era brasileiro, era e é, a mãe é psicóloga, e claro que queria com uma vontade, se calhar, mais abrangente em determinadas formas comportamentais, não impunha grandes ordens, porque também isso não é bom, não é? Porque também tem que haver ali um limite. E ele era apaixonadíssimo por astronomia, mas uma coisa daquelas assim. Então ele tinha tudo o que era sobre astronomia, livros e montes de livros. E passava horas a ler aquilo para ele. Aquilo para ele é que era o importante. Claro que passou a levar aquilo para a escola, não é? Quando chegava à escola, as matérias, com conhecimento de matérias incríveis. Quando o professor começava a falar, ele já sabia muito mais à frente. Então desinteressava-se. Não tinha aquilo para ele, já era, não é? Então, astronomia. Claro que a professora nem começou a pôr Isso é outra questão. Nós às vezes temos alunos que sabem mais do que nós sabemos e temos que aceitar. Tem que aceitar. E Não ele é fácil. Não só não Não é aceitou, fácil. não só não aceitou, como retirou. Isso é uma problemática. Quando os alunos sabem quando eu entrei, que estava com eles, ele fazia comigo os trabalhos todos que eu queria, mas eu deixava estar a ler astronomia. Eu ouvia tudo o que eu dizia. E quando estava às vezes à meio de uma pergunta que eu estava a fazer, ou de algum que estivesse a fazer um trabalho e eu me perguntava, afinal, o que é que queres com isto? Ou porque é que desenhaste assim? Ou o que é que tu quiseste transmitir aí? Ele olhava e dizia, eu estava com um problema em casa, de certeza absoluta. Coisas assim deste género. E eu ficava a olhar para ele e dizia, isto não é normal. Não é? E agora como é que ele deixava? Eu falo comigo, agora como é que tu lidas com uma pessoa insegura, com a sala de um professor, quando ele não sabe mais de determinado assunto e tu tens que admitir isso. Eu admito com uma facilidade enorme, não é fácil. Não é fácil. Hoje em dia acontece muito não isso. tens humildade para perceber que o outro também sabe coisas, seja ele, tenha ele, que idade tiver. Não é hoje em sim, dia mas não é fácil. Não sabe tudo. Claro, Podemos saber que Mas temos a autoridade estava no professor e isso é um tema muito complexo que temos que falar. Mas como é que tu falas isso em casa dos teus filhos? Assim, não falas. Como é que os educas? Assim. Estava igual como na sala de aula. Aliado à aprendizagem para os seus pais. Em vez de ver uma ameaça, ver uma mais-valia, Eu tu sabes mais desta temática. Ele ensinou-me coisas sobre ele ensinou-me coisas como o satélite que foi à Lua, que descobriu, que eu fiquei a olhar para ele e disse, eu adoro esse tema, mas isso eu nunca me tinha dado conta. E eu adoro o tema da astronomia e tudo o que tem a ver com o espaço. Eu nunca tinha dado conta. E ele virou-se para mim e disse, olha, tu estás a ver isto? E explicou-me tudo. E eu fiquei e pensei, não, mas como é que isto é possível? Como vamos? Não é? E depois, como percebeu que eu também gostava daqueles temas, claro, que a coisa foi assim um bocado mais abrangente. Mas é assim, é a gente ouvir
O que é que eles realmente gostam? O dilema está quando eles já não têm nada de que gostam. Onde é que esteve a castração? Onde é que ficou? Como é que ficou? Aí é que está a dilema. E nós encontramos depois, mais tarde, não é? Situações em que eu não tenho gosto por nada. E quando detectamos essas situações, como é que vamos chegar aos pais? Como é que eu hei de dar aqui um sinal? Não é fácil. Tentamos às vezes, mas E nem não é sempre os fácil. pais não aceitar. estão preparados. Às vezes nem é o não aceitar, é não estarem preparados para isso, não é? E dizer, eu não tenho tempo para isto, eu não tenho tempo. Como é que eu vou ter tempo para ir ao não sei o quê? Mas depois eu ouço dizer, o meu filho vai ao psicólogo, porque eu preciso que o meu filho faça não sei o quê. Ou isto agora é moda. Não é? Eu não tenho tempo para o meu filho, mas tenho horas para estar no Facebook. Virou café. Não é? Exatamente. E na bocadeira às vezes. Eu não consigo. Também turma, não é? Também turma. Atualmente não é? não consigo. Toda a razão. Porque são horas no café, que as crianças no café a adquirir os mesmos hábitos que nós estamos, não é? Eu não tenho tempo para Não é? Depois não ouvem na infância, não ouvem na adolescência, vocês crescem e os pais nem sabem quem vocês são. Olha, quantos é que têm, não é? Depois reclamam que os filhos estão na escola, não sabem porquê, e não falam com os pais, não dão. Exatamente. Quando chegar à adolescência, que já é uma altura em que vocês não falam connosco, não é? Falam mais com os adultos. Então, quando é assim, como é que é? E como é que a gente lá chega? Não é? Não chega. E se calhar está também em vocês dizerem isso aos vossos pais. Com calma, tranquilamente. Na minha aula de vida, na verdade, não vou fazer isso aos pais. Já era, já passaste essa geração. Já é só tu. Os pais já ficaram convenientes que eles são pais. Mas está tudo bem, agora sou eu. Tens razão. É assim mesmo. Não, mas é assim que funciona mesmo, não é? É o crescimento. Um dia que tenhas filhos, não sei se já tens, mas um dia que tenhas. Já tenho, pronto. É o molde a seguir, estás a ver? Como é que vais ouvir o bebê? Menino ou menina? Que idade é que tem? 2 meses. Quantos? 2 meses. Oh, Ana fase, olha, não vais ter essa fase outra vez. Aproveita. Mesmo que se comportem mal, aproveita que não vais ter outra vez, não é? Choram, berram, a gente não sabe o que é que eles têm, mas está tudo bem. Lá está as emoções. Como é que eles transmitem as emoções? Chorando, não é? Como é que tu vais chegar a ele? Como é que chegas a ele? Como é que fazes quando ele chora? Mas como é que fazes? Eu faço, depende da situação, tenho que ver o que é. Agora já conheço o choro, quando Já é conheces? uma Mas como é que tens a tendência a fazer o quê? claro, abraçar, Não é? Exato. O que é que o ser humano gosta mais? É isso. Esse é o caminho certo, a tua coração. Eu acho que agora os pais agora, quando são mais jovens, tentam pensar mais nisso que os nossos pais, não é? Tentam dar mais tempo ou mais atenção às crianças. Às vezes até um bocadinho mal, né? Porque às vezes dão liberdade demais, esta nova geração dá liberdade mais aos mais novos. Também acaba por ser um bocado mal, não é? Nem tanto amar, nem tanto amar. Isso no fundo era o que eu estava a dizer ainda há pouco. É usar a autoridade e não ser autoritário. Podes pôr limites com amor. Não é? E essa é a parte mais importante. Tu consegues colocar um limite de onde é que tu funcionas como, de onde é que o bebê vai funcionar até determinado ponto, até por perigo, pode haver, e ele terá que obedecer à tua ordem se houver um perigo iminente, não é? Tens de dizer basta e ele perceber que há um perigo por qualquer razão, mas isso com amor tudo se faz. E lá está, não ir para o café quando não se tem que ir, não é? Estar o máximo de tempo que crescem e depois ficam pais, bastante, não é? E é assim que funciona, assim o ser humano, eu acho. Olha, isso o tempo também vai mudando. Também. Os nossos pais também foram ensinados dessa maneira, e os pais deles foram ensinados dessa maneira. Alguém tem que quebrar o ciclo. Quebrar o ciclo, e às vezes o pior problema, sabe qual é? Que eu disse muitas vezes, é vocês não nascerem com comandos. Dava tanto jeito a gente às vezes desligar, mas não dá. Eu acho que é também. Nós às vezes não preparamos para a frente. Nós temos sempre. Sou bem, desculpa, Mas também. lá fora estávamos a falar sobre as escolas e isso que estava a ser pensado aqui. Eu acho que habituamos tanto só no caminho, é só aquele caminho, e não, há vários caminhos. Na escola dizem, há oportunidades disso. Então, porque é daquela oportunidades mostrem que nós podemos procurar, podemos chegar a ter. Às vezes, há um exemplo parecido daquela senhora. Ela viu que a escola não estava a dar aquelas oportunidades que ela sabia que poderia ter no futuro e procurou por elas. E os pais, juntos com ela, conseguiram dar essa liberdade e outros caminhos. E acho que é isso que a escola tem. Se a escola fosse muito mais evoluída, não tivesse sempre estagnado na mesma coisa, poderia ter outra percepção. Mas lá está, isso também tem que começar
começar nos pais. Exato. E Então, depois a escola eles- também devia ter esse. Olha, mas eu também acho que eles começa devem por ter vocês. Vocês querem quer dizer, vocês também têm. Vocês têm um papel importante Mas nisso. eu acho que os pais Dizer querem que a gente, pronto, que acabemos a escola, tem que acabar 12º e pronto, deixa cá, e acho que é isso, eles querem que a gente acabe a escola e tal, mas não se preocupam se eles acabam Sim, a ler a mas os coisa, jovens não, têm que não, manifestar também. É isso. Mas nós muitas Tem que ser vezes, se vocês. calhar, manifestamos, mas como não vai de acordo com as ideias e com as ideias deles, eles contraíram. Tem que continuar. Por exemplo, a minha mãe sempre me deu a liberdade, sempre me apoiou em tudo, mas já tive uma diretora de turma que disse que eu não ia ser ninguém quando acabasse a minha escola. Não podes E eu- admitir. E eu, vocês, por acaso, hoje se eu encontrasse o dia, eu sou alguém. Posso não ser uma Foste doutora, alguém. não ser Claro mas que sou sim. alguém. Mas estás feliz com o que estás a fazer. Eu estudar ainda porque Mas luta, nunca desiste. Sim, vocês não podem desistir nem Olha, permitir que vos tratem mal. Sobre esse exemplo, a minha filha mais nova teve exatamente esse ataque. Tu não vais ser ninguém. Tu não vais acabar com os seus talentos no mundo. Ela entrou num curso profissional de comunicação. Entretanto, no próprio curso teve outras atividades que não tinha tido até ali e percebeu que era aquilo que realmente queria. Muito boa, não em desenho manual, mas em computador. E acabou por entrar na universidade e hoje é marketing turístico. Encontrou a professora primária e a professora que lhe disse aqui também que não era ninguém. E um dia chegou-se ao pé delas e disse: olha, aquilo que vocês me disseram me marcou a vida toda, afinal eu sou alguém, porque acreditei e me acompanharam. Então, o vosso papel como pessoas, que são alguém com o dom que vocês têm, só têm que perceber qual é o vosso dom. Porque se tiverem um dom, todos nós temos, mas tem que ser trabalhado. Há um grande homem que é o Paulo Coelho que chama isto a linda pessoal. Seguir a sua linda pessoal, que cada um está aqui por um motivo em particular neste mundo. Isso é algo que lhe faz parte. Exatamente. Eu costumo dar exemplo aos meus meninos que o Cristiano Ronaldo é um ótimo jogador de futebol. Nasceu com aquele dom, mas ele trabalha. Não é? Os grandes músicos trabalham, nascem com algum dom. Então procura o teu dom e trabalha. Porque essa é a parte principal, é aquela que tu podes escolher, que tu podes controlar. E é isso que nós podemos, mas é isso que também os professores também têm que os incentivar a isso. Procurem o vosso dom, porque eu vejo que a maior parte não, os professores nem têm. Não tem noção do que gostam sequer também. Não, mas se nós dissermos que tu és bom nisto, vai, luta, és bom por isso, e isto leva-os logo a ter vontade de procurar ser melhores. Mas não, realmente há muito essa postura de não és bom em matemática, não és bom em português, estás a arrumar. Precisas de jogo português e matemática, estás feito. Na escola só dão também importância a esses cursos, ciências, Humanidades. línguas e É. os cursos profissionais. Eu fiz um curso profissional, mas eu agora não trabalho em nada do que eu estudei, mas foi, davam importância. Nós era, pronto, dávamos só para cada hora, para eles era coisa Sim, importante. porque os cursos profissionais neste momento também não estão a ter a importância que supostamente eles têm. Deveriam ter. Porque o curso Eu acho que profissional, é na minha época, o curso profissional, com o 5º ano que vocês fazem agora ao mundo, nós entrávamos em banco, a trabalhar. Eu acho que o curso Mas não é isso que está a acontecer. Eu este ano estava profissionais. Eu acho que os cursos profissionais têm uma teoria, não, uma prática muito melhor do que os outros, porque a gente está no estágio, Devia ser essa a sabemos o que é um pouco de que é o trabalho que a gente supostamente vai, não é? Então vamos a tirar para o curso, mas outras áreas não. Para isso servia o estágio, não é? Supostamente. Não é? Ou seja, é para trabalharem naquilo que realmente têm, mas não seria só no final do curso, devia ser ao longo do curso. Nós tivemos no segundo ano e no terceiro, só no primeiro, não? O meu caso era técnico de auxiliar de saúde. Não tivemos no primeiro ano, porque como era uma. Podes trabalhar em laboratório de análise clínica. E vários cursos. Técnico de farmácia, eu acho. Técnico não, assistente. Assistente dental. Já para várias coisas. Agora estou na parte das técnicas. Isso não tem nada a ver. Também é saúde. Mas sim, também tem uma certa parte de saúde. Também tem a atividade como faz e a abordagem como faz. É isso, é saúde, no fundo, também é atividade. Mas até eu acho que há uma diferença entre os profissionais e os que não se profissionais. Por exemplo, eu tive em humanidades. Era estar sentado numa cadeira e estar sempre a ouvir o professor. Isso também foi como disse, também vem muitos professores. Eu, por exemplo, tive história, em humanidades também tive história, e eu adorava história, ganhei gosto pela história, mas depois fui fazer uma 12º em Lisboa, eu perdi completamente o gosto da história. Eu não tirei uma única positiva à história. Eu falava com uma pessoa daqui da altura e ele dizia, mas histórias são boas, o que é que se faz? Vem também da parte do professor, não é? Eu sentar numa cadeira e estar sempre a ouvir o professor também.
forma como temos de finalizar. Sim, também, Exatamente. também tens razão, mas também há outra parte que nos compete a nós. Eu costumo dizer que é assim, tu tens uma parte que controlas e a parte que tu não controlas. Não é? O que é que tu controlas? O tempo que utilizas? Onde é que utilizas? O que é que pesquisas? O que é que tu fazes? O que é que tu queres? Com quem lidas? E o que é que escolhes para ti? O que é que tu não controlas? Se os outros gostam de ti ou não? O que é que os outros te dão? Como é que as coisas podem surgir na tua vida assim do nada e que desafios é que tu tens que enfrentar e como é que os enfrentas, não é? E isso, essa escolha, mesmo que o professor não fosse bom, mas tu gostasses mesmo de história, tu ias lá. Mas eu estudava, eu estudava, mas eu chegava aos textos e isso, eu não conseguia, eu parecia que dava-me brancas, tanto que o único objetivo que eu tive nesse ano de história foi um trabalho sobre o Estado Novo, em que eu tive 19, foi a única positiva que eu tive, porque foi algo que eu fiz, foi algo prático, foi algo que eu fui buscar e pude controlar. Agora, aquilo que eu não conseguia controlar, escapou-me, eu não perdi totalmente o gosto. Eu gosto do que tinha a ver com a história. Mas ali, em várias outras matérias, eu fiquei... Mas obrigou-te a ler. Obrigou-me a ler. Pronto, ou seja, já tens uma ferramenta que se calhar poucos alunos têm, não é? É o gostar de ler. E se calhar ao ler também tiraste apontamentos, ou não? Muitos. Aprendeste a escrever. É, Mais vocabulário. No fundo é este o nosso, aqui uma ligação em que a gente consiga que as coisas funcionem, não é? Nem tudo escrevo, mas... Pronto, lá está. E quem sabe tu não vais a ser uma autora. Não sabes, não vai ser atriz. Não sabes. Não, quer ser atriz. Sendo atriz, o que é que tu tens que ter? Diga. Para seres atriz, o que é que tu tens que ter? Bom vocabulário. Para aquilo, ter um bom vocabulário, interpretação, para aquilo, por exemplo. E? Memória. Ela às vezes falha, mas... E raciocínio, não é? Porque quando tu és um autor, vai-te aparecer vários papéis. Tu vais ter que estudar, vais ter que ler, vais ter que ter uma série de coisas que tem. Se não tiveres o hábito de te debruçares, vais-te queixar que o produtor que está a fazer a tua encenação não presta. Sim. Olha, esta conversa é muito interessante. Mas não se pode lutar, não é? E pensava, e normalmente a biblioteca já deve estar fechada, mas como a conversa é muito interessante e que não queria parar, há comida e bebidas lá à entrada, assim podemos continuar a conversar todos, mas com a beber e a comer não há problema. Só queria concluir com isto. Queria, ao mesmo tempo, aproveitar para concluir e agradecer de novo às escritoras que estão aqui, a vocês também que vieram e que participaram e gostei muito dessa interação assim. E parabéns a eles, porque Sim, estão exatamente. a revisão. E parabéns à mãe da Laura também, por esta forma de ver e de ouvir. Só queria apresentar o concurso que queria organizar à entrada. Então, há uma mesa com os livros das escritoras que estão aqui, podem comprar, e ao mesmo tempo, nesta mesa, há um flyer desse, há 10, e podem participar. Então, dentro de 10, 15 minutos, vou anunciar o resultado. Há um número escrito no flyer. A pessoa que está tirada, a pessoa tirada, pode ganhar então esse dia de oficina de escrita criativa, que é então dia 18, é dentro de uma semana. Então a escrita criativa comigo é das 10 às 5 e depois há a dança circular das 5 às 6. Acho que disse tudo. Queria agradecer também à biblioteca, mas de maneira geral. Assim. E vamos então aproveitar da comida e das bebidas porque está na hora.